Muito bem, vamos em frente então. Falando ainda sobre o Congresso Nacional, o governo conseguiu adiar a sessão do Congresso que iria analisar os vetos presidenciais e que estava prevista para acontecer na noite de ontem. Com isso, o Planalto evitou possíveis derrotas em diferentes projetos e ainda garantiu mais tempo para negociar a liberação de emendas parlamentares, alvo de reclamações no Congresso, com o intuito de tentar reverter a derrubada de alguns vetos. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou insatisfeito. O deputado afirmou que era favorável à realização da sessão e que o adiamento é muito ruim para a casa. Vamos ouvir. Na minha opinião, é muito ruim que ela não aconteça. Como eu disse, se um assunto não houve mudanças durante 2 ou 3 semanas já de adiamento, não quer dizer que ele vai ter daqui a mais 2 semanas. Nós só vamos diminuir o tempo para que o governo possa se organizar com relação às pautas que virão, às necessidades que precisarão, né? Nós somos um ano de eleição, é importante, por mais esforço que a gente tenha, nós esse ano teremos 2 31 de dezembro. Nós teremos um 31 de dezembro em junho e nós temos um 31 de dezembro em dezembro. Então, a minha preocupação é que, por falta de iniciativa, de reuniões e de tentativas de acordos, essas matérias não sejam encaminhadas. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não havia o mínimo consenso e que o adiamento foi a melhor saída. Acompanhe. De fato, não havia um mínimo consenso em relação a tudo quanto havia de projetos e de vetos, melhor dizendo, nessa sessão do Congresso. Então, nós damos mais esse prazo para que possam os líderes entabularem o máximo possível dos acordos, sobretudo em relação aos vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Vou começar contigo, Diego Tavares. O que achou, Diego, dessa decisão pelo adiamento da análise e essa crítica aí do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao governo? Olha, Brown, é a dinâmica da política. Enfim, o governo tem muito interesse em muitos desses vetos que serão apreciados e sabe que tem dificuldades junto à base no Poder Legislativo. Então, enfim, acabou que esse adiamento ocorreu por falta de articulação, que vem acendendo o debate a respeito da ineficiência que o atual governo tem apresentado ao se compor com o Congresso Nacional. Nós debatemos muito isso na última semana, enfim, diagnosticamos aqui que está faltando um pouquinho de empenho, acho que pessoal, do próprio presidente em atravessar a Praça dos Três Poderes e fazer a sua própria composição, ao invés de cobrar só de seus ministros que se articulem, como ele disse, né, para o ministro Haddad, que deixe de ler livros e articule mais politicamente, enfim, não saiu em uma defesa mais expressa do seu ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, quando ele foi duramente criticado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, como eu disse, foi um movimento político da própria dinâmica entre os poderes, é um mau sinal para o governo, que em que pese aí o volumoso pagamento de emendas, a volumosa distribuição de cargos, a rifa dos ministérios que ocorreu durante o ano passado, não está sendo suficiente para que o Poder Executivo tenha no Poder Legislativo uma base sólida. E se não está sendo suficiente, Ana, como falou agora o Diego, significa que o governo vai dobrar a aposta, ou seja, mais emendas, mais oferta de cargos, mais mudanças na esplanada dos ministérios, eventualmente? Não, pois é difícil eu concordar com o Arthur Lira, mas dessa vez não tem como, porque você ficar adiando sem que esse intervalo de tempo do adiamento sirva efetivamente para alguma coisa, nada mais é do que a mesma coisa de colocar a sujeirinha embaixo do tapete. Você deixa aquilo ali guardado, só que isso traz um mal enorme à sociedade, porque muitos desses vetos que precisam ser discutidos são de suma importância para o funcionamento do Congresso e do Estado como um todo. Então, ao invés de deixar as coisas omitidas e fugir da discussão, é preciso que isso seja pautado, discutido e resolvido, porque pelo sim, pelo não, as coisas vão ter uma certa continuidade, não o que está acontecendo agora. E você, Mônica, que achou? Eu queria entender essa história que ele falou que tem 31 de dezembro, porque o mandato dos deputados não termina este ano. A eleição que vai acontecer, ela é municipal. Então, eu acho bastante chocante que seja colocado tão claramente o único mandato que termina é o do Lira. Só. É que você sabe que tem 10% dos deputados são pré-candidatos a prefeito, mais de 50 deputados. E os que não são candidatos vão estar trabalhando na campanha dos seus... Estão negociando emenda para eleger os que vão apoiá-los na próxima eleição. Então, o que fica escancarado
parado aí é que, na verdade, eles não estão preocupados com as questões do povo brasileiro, eles estão preocupados com os respectivos mandatos e com os mandatos das pessoas que eles querem apoiar. Eu acho isso terrível e, como a Ana falou, ter que concordar com o Lira é muito chato, mas a verdade é essa. Esse tempo só serve para fomentar o balcão de negócios de emendas que está acontecendo lá dentro, supostamente, e isso é muito ruim para o Brasil. Pois é, Leandro, tem alguma outra forma que poderia ser adotada pelo governo para lidar com esse problema? De que forma o presidente Lula deveria reagir a esse problema? Tem alguma solução, alguma saída possível? Olha, Brau, eu ouvi dizer que esse adiamento de ontem foi porque ontem tinha aniversário do Sarney. Aí o pessoal tava tudo na festa e... E não dá para duvidar, é plausível. Então, assim, quando não é todo dia que alguém faz 250 anos. Quando se trata de Brasília, a gente não pode duvidar de nada. E acho que o Regabof ontem estava em alta e aí adiaram os vetos. Mas eu vejo que, particularmente nesse conjunto de vetos que tem para votar agora aqui, não tem... nada assim absolutamente decisivo para o país. É ruim que tranca a pauta do Congresso, né? Não se move adiante, né? Mas você tem, por exemplo, a questão das saidinhas. E aí, eu acho que essa questão, ela é dura, ela tem clivagens na sociedade, né? Mas vai ser importante que a gente saiba o desfecho dela para que as consequências sejam também conhecidas. Se for de fato para acabar com as saidinhas, a gente vai ver as consequências e essas consequências podem ser reavaliadas no próximo período. Mas faz parte da dinâmica entre o Congresso e o Executivo e, evidentemente, o Judiciário, que isso se dê dessa forma. Discute, né, aprova, veta ou sanciona, veta parcialmente e aí decide-se por manter o veto ou não. Eu espero que a gente chegue a um desfecho rapidamente para que novas pautas avancem, enquanto que a gente pode saber a consequência que vai ter para cada assunto, né, a decisão que for tomada pelo Congresso Nacional. Minha opinião pessoal, que já é conhecida aqui entre os ouvintes da Jovem Pan e aqui dos colegas da mesa, é que a gente vai ter uma piora no cenário em relação à segurança pública em função do veto às saidinhas que o presidente Lula manteve em alguma medida. Agora, 2h32. E, Diego, e a oposição, como é que vai aproveitar esse período? O Leandro falou agora das pautas de segurança pública que avançaram, tem o veto à saidinha do presidente Lula, mas a oposição será que está sabendo aproveitar esse momento de fragilidade, acho que dá para dizer, de enfraquecimento do governo, que não é só no Congresso, talvez o Congresso responda a um cenário que vem das ruas, né, de pesquisas que apontam queda da popularidade do próprio Lula, piora na avaliação do governo, e aí o Congresso está respondendo, usando, para usar a expressão que a Mônica aplicou agora há pouco, esse balcão de negócios, né, está aproveitando o momento para ampliar, subir a pedida. Será que a oposição vai conseguir também aproveitar esse mau momento do governo para fazer valer sua voz, para fazer avançar suas pautas? Sem dúvida nenhuma, Brown. Parece que ontem mesmo, se não foi ontem, foi, enfim, nos últimos dias aí, aprovaram inclusive um projeto de lei, o qual eu reconheço, em que pese eu concorde com o mérito, eu reconheço a inconstitucionalidade pela forma, o projeto de lei que distribui aos estados, por exemplo, a competência para legislar sobre o porte de armas. Então, medidas como essa estão sendo aprovadas a rodo no Congresso, justamente diante dessa ineficiência. Passou lá o corte do Bolsa Família para quem participa do MST ou para quem invade terra. Eu dizia sempre, Brown, que eu via no começo da gestão, dessa gestão do governo federal, uma certa ineficiência dos parlamentares do campo da direita. Estavam batendo muito cabeça, de verdade, no começo do mandato do governo Lula. Mas parece que acharam agora uma forma de fazer uma oposição mais em bloco, um pouco mais unificada, e isso tem, enfim, rendido aí os seus resultados. Fora isso, esse tipo de adiamento fomenta, enfim, vários discursos. Vai manter em alta, por exemplo, o discurso a respeito do veto da saidinha, que eu, independentemente do mérito, claro que eu concordo com o fim da saidinha, mas eu não entendi por que o Lula vetou esse projeto se ele tinha um ambiente político muito favorável para deixar que fosse sancionado tacitamente, porque esse projeto contou no Congresso com votos de deputados do PT, de senadores do PT, então até clima político ele teria, não precisava ter amargado esse desgaste que vai se prolongar agora com o adiamento da derrubada do veto, que com certeza será derrubado, pelo que eu já disse aqui, enfim, a respeito da nova organização da oposição do Congresso Nacional. Então, foi uma baita cabeçada do governo sob o ponto de vista da estratégia política junto ao trâmite dos projetos no Legislativo. E você, Ana, acha que a oposição está conseguindo aproveitar esse momento e houve uma melhora, como falou o Diego, nesse trabalho de oposição ao presidente Lula? Olha, eu acho que assim, toda oposição, né, seja ela
de qualquer natureza é muito ruim para o país. Existe uma diferença entre o diálogo, a discussão e esse não faço, faz, deixa, veta, não veta, derruba o veto. Isso é muito ruim para a sociedade. Eu entendo que o presidente Lula tenha a convicção pessoal necessária para vetar parte do projeto de lei da saidinha, mas eu também entendo que ele, de alguma forma, acaba se indispondo por algo que ele mesmo sabe que não vai ser modificado. Porque se o projeto foi aprovado com tantos... com tantos, deputados a favor, inclusive do PT, é óbvio que vai acabar sendo derrubado o veto que ele fez. E isso gera para ele um mal-estar muito grande. A situação entre o Congresso e o Poder Executivo já não é das melhores. E talvez é aquela questão que dizem por aí, né? Escolha suas batalhas. E eu acho que o governo talvez não esteja escolhendo essas batalhas corretamente. Isso inflama o cenário político e, mais uma vez, quem perde somos nós. Diga, Mônica. Eu já acho que isso faz parte do funcionamento totalmente normal da democracia. Não acho que isso é uma derrota. A gente precisa justamente parar de ficar contando pontos. Esse aqui ganhou ponto, agora ganhou aqui, ganhou ali. E começar a entender que essa é a dinâmica normal quando o Congresso não é maioria de acordo com o presidente que está lá. Isso acontece com muita frequência em todos os países do mundo e, em vez de nós enxergarmos isso como quem está ganhando essa batalha, enxergar que é assim que a democracia funciona. Um lado propõe, o outro conserta, o outro muda, aí veta, aí volta. É assim que a nossa Constituição, inclusive, prevê. Tudo isso está no Estado de Direito. Então, pelo contrário, tá bom, vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, são as peças no tabuleiro, contanto que seja feito de forma republicana, transparente, seguindo a ética, e é isso que tem faltado, não me incomoda tanto. Algo mais ou podemos seguir, senhores? Vamos avançar? Eu acho que, eu concordo que Pode falar. Tá dado que vai ser derrubado esse veto da saidinha. Da saidinha. Eu só quero que a gente lembre disso na hora que a gente tiver o agravamento do quadro da segurança pública no país. Mas aí também é um baita achismo, né, Leandro? Não é achismo, mas a gente daqui... O que eu sei é que a gente não vai ter mais que noticiar aqui que preso em saidinha matou policial na rua, que preso em saidinha matou pai de família na rua. Isso eu tenho certeza que não acontece mais caso o veto seja derrubado. Mas isso talvez se a gente estivesse seguindo corretamente a legislação e não estivesse deixando sair gente que não deveria estar saindo na saidinha... Talvez também... Eu até concordo, mas o que eu tenho dito, Mônica, é que a gente não pode penalizar a sociedade por uma ineficiência do Estado. Sim. Se o Estado não é eficiente em ressocializar, não é ineficiente em passar a peneira para saber quem pode sair na saidinha e quem não pode, a gente não pode permitir que se percam vidas inocentes aí no curso